Boa noite, queridos irmãos e irmãs aqui presentes. Que a paz do Mestre possa nos envolver neste momento. Dentre as emoções, cultivo das emoções, Marlon Requidal vai colocar e comparar, dentre as várias emoções, o medo como na estação do inverno. O inverno da nossa alma. E aí, analisando essa questão do medo e como se manifesta em nós, seres humanos, fazíamos então a indagação sobre como estamos administrando o medo em nossas vidas. Reportando-nos ou voltando a mais de 2000 anos atrás, quando Jesus, juntamente com os seus discípulos, estavam no mar. E há um fenômeno interessante quando Jesus anda sobre o mar, que está em Lucas 8:22. E era alta madrugada, e Jesus dirigiu-se a eles, aos discípulos, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Os discípulos ficaram aterrorizados. E aí disseram: é um fantasma? Que será? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí, o que Jesus fez? Venha então venha Pedro ao meu encontro. Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidou? Essa passagem que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 25 a 31, ela é emblemática para nós analisarmos o comportamento em especial de Pedro e como nós, a representação do mar, que representa a nossa vida, e o vento, a tempestade, que significa, então, as nossas dificuldades e como nós lidamos com o vento de nossas vidas. Como nós estamos diante do mar, que é a nossa vida, estamos nos dirigindo. Dentre todos os discípulos, imaginemos nós nessa situação, ou numa situação parecida. Vamos, então, imaginar a figura de Pedro quando ele, então, dentre os discípulos, foi o único que se atreveu. Quer dizer, de início ele teve coragem. E quando ele, mesmo era noite, era madrugada, Jesus estava caminhando mesmo sobre a água, que é um fenômeno de levitação, conhecido por nós, estudados no Espiritismo, que é uma faculdade que permite ao corpo vencer a gravidade terrestre. Assim como médiuns, aconteceu também de médiuns manipularem, quer dizer, a apresentação, se apresentaram a anulação do peso. No caso de Daniel Douglas Home, que fez isso também. Então, Jesus sabia manipular as leis da gravidade. Ele conhecia das leis e ele levitou sobre as águas. Mas isso foi temeroso, quer dizer, os discípulos ficaram temerosos e nem reconheceram o mestre. Mas foi Pedro que, mesmo na madrugada, mesmo em meio àquela tempestade, ele teve a iniciativa de ir até o mestre andando. E ele conseguiu
de certa forma, por um momento, caminhar sobre as águas. Mas, quando ele se voltou para os ventos, que representam as dificuldades, quando a gente focaliza no problema, aí ele afundou. Começou a afundar nas águas. Em que momento a gente afunda nas águas das nossas mágoas, do nosso desespero, do nosso medo? Quando o medo nos domina e faz com que a gente não enfrente as dificuldades da nossa existência, as diversas perdas, as dores que atravessamos na nossa existência. Quando é que nós afundamos literalmente? Quando nós não temos o foco em Jesus. É quando nós nos focalizamos exatamente nos ventos, nas tempestades da vida. Quando nós deixamos que os ventos, as tempestades nos tragam, elas nos devoram, nos levam. E é nesse momento que a gente perde a capacidade de respirar e de poder andar sobre as águas, sobre essas tempestades, sobre as dificuldades da vida. Forças perniciosas, o medo e a dúvida, quer dizer, o medo, quando a gente duvida de algo, quando a gente tem um medo, ele começa a nos paralisar, a fazer com que a gente não ande, não caminhe para a frente para o nosso desiderato. E a nossa capacidade de ação na vida fica comprometida. A dúvida vai gerar obstáculos os mais diversos psíquicos, desde a nossa auto-incapacitação, né, de desenvolver os nossos talentos. E aí, a função do medo, claro que o medo tem o seu lado, quando ele não se torna um medo de fobia patológico, ele tem o seu lado positivo, que é de preservação da vida. Imagine nós se nós não tivéssemos o medo necessário para nos dar cautela ao atravessar uma rua. Feito loucos, então nós atravessaríamos uma rua sem olhar direito os carros e aí poderíamos ser atropelados. Ou mesmo nos envolver com alguém pernicioso que vem de alguma forma prejudicar as nossas vidas. Então é preciso, o medo também serve para a cautela, para que a gente tenha cautela em determinadas ações da nossa vida. Mas ele se torna negativo quando ele paralisa e nos impede de prosseguir. O medo patológico, que é o que está exacerbando hoje, mais especialmente a nossa sociedade atual, em que numa busca frenética pelo ter, cada vez mais assumir diversos papéis na sociedade, e o medo de não ser aceito pelo outro, o medo de não ser aceito na sua personalidade e ter que manter um status, o status de homem bom, o status não é de um homem trabalhador, o status de alguém inteligente, o status de alguém que sempre acerta. E essa cobrança, esse medo de sermos não vistos pelo outro, não sermos aceitos pelo outro, faz com que a gente tenha medo dos desafios da existência, de correr o risco, de se arriscar. Assim como Pedro, inicialmente ele se arriscou, os outros discípulos nem se arriscaram. E ele afundou-se, foi afundando nas águas. Então a gente tem medo, esse medo que representa o nosso conflito interno e representa o medo da vida, o medo do existir, o medo do deixar fluir. O medo do divino. Quando nós iniciamos, quer dizer, nossos primeiros momentos aqui na existência, nós temos medo do trovão, o medo dos fenômenos da natureza, o medo do divino, medo de Deus. Mas é exatamente o espetáculo da natureza que faz com que a gente se deslumbre com esse espetáculo. Diante do mar imenso, diante da imensidão do universo que paira sobre nós.
É diante desse transcendental, desse transcendente que nós nos envolvemos e às vezes a gente tem medo de si mesmo, medo de nós mesmos, de falharmos, de cometermos erros. E o medo que nós estávamos essa semana pensando é o medo da decisão. Porque é exatamente aí que a gente vai decidir algo importante nas nossas vidas, que a gente fica com aquele medo das consequências, de assumir as consequências de um ato de decisão. E o medo, né? As causas são as mais diversas do medo. E ela nasce, quer dizer, ela tem uma natureza também psicológica, que é conflito, pode ser um conflito vivenciado, como nos diz o Joana de Ângeles, desde a mãe, quando está gestante, pode transmitir para um filho esse medo, o medo de algo. Ou até, se não for nessa existência de uma educação muito castradora, ou pode ser também de fatos de vidas passadas. E nos conta Alberto Almeida, não é, que atendeu a uma jovem em que ela tinha muito medo de gatos. Morria de medo de gato. E com 1 ano de idade, ela recebeu de presente um gato. Mas ela teve tanto medo desse gato e ela foi crescendo e não tendo uma relação muito boa com os felinos. E ao fazer uma regressão de memória com Alberto Almeida, ela então foi constatado que em existências passadas, quando ela foi pega, porque ela era espiã, e quando foi pega, né, ela foi lançada aos felinos, a 3 panteras, e foi devorada. E imaginem só que quando ela completou 1 ano, ela recebeu um gato preto com os olhos verdes, que lembrava os animais felinos que ela fora devorada. Então, tem uma explicação para os nossos medos, que podem ser nessas existências da educação que nós tivemos. Às vezes os pais querem acertar. Claro, a maioria das vezes querem acertar, mas podem incutir na mente dos pequenos ideias estapafúrdias. Quem de nós não lembra, né, quando íamos dormir, pelo menos era do meu tempo, não é? Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. E aí a gente adormecia, mas a gente adormecia não era com aquela música de ninar que nos embevecia, mas era pelo medo. Então, quantas vezes nós não fomos incitados com o escuro? Então, tudo isso tem a ver com o modo também como fomos educados. Como vivenciamos os fatos, não só dessa existência, mas de existências passadas. Então, trabalhar o medo é fundamental na existência para que possamos prosseguir e dar um novo rumo na nossa vida. Porque o medo nos paralisa, o medo nos aprisiona dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do que nós mais sonhamos, daquilo que nós mais almejamos. Nós podemos nos paralisar e sempre colocar uma ideia que impeça o nosso projeto, aquele projeto que almejamos, quer seja no campo profissional, quer seja no campo afetivo, emocional. Então, o medo pode nos aprisionar. E o medo de errar, de arriscar-se, esse é um dos que pode impedir a realização dos nossos projetos de vida, dos nossos sonhos. E aí nos lembramos do livro Os Segredos da Vida, em que Elizabeth Kübler-Ross vai nos contar o caso de Joshua. Ele vai então, é um jovem que, na verdade, o seu sonho era pintar.
Mas ele passou a maior parte do tempo criando cartões de visita. Então, o sentimento de incompetência, de fracasso, o dominava. Porque ele não tinha ou não estava realizando a profissão que ele sempre planejou para a sua vida, que ele sonhou, que era ser um pintor. Mas aí onde estava, ele se conformava e dizia, é assim que eu sou mesmo, né? Não sou do tipo do cara, né, bem-sucedido, sou um fracassado. E ele se declarava um fracassado. E meu pai, ela fez então ele rememorar como era na família a figura do pai. E ele então veio à tona, ele era assim como eu. Ele tinha vários projetos na vida. As coisas nunca davam certo. E ele sempre nos dizia, as coisas nunca dão certo em nossa família. Bom, já predeterminava. As coisas nunca dão certo em nossa família. Isso isso é uma frase, um enunciado limitante, que então gerou-se uma crença e que, por sua vez, pré-estabeleceu que naquela família não seria possível ninguém dar certo. Logo, ele, mesmo tendo talento, mesmo tendo potencialidades para desenvolver a pintura, não o fez. Se sentia um homem fracassado. E aí, essa própria sentença que o pai, né, colocava em família, predeterminou o seu destino. E ele fazia valer essa crença. Então, quantos de nós não estamos seguindo crenças predeterminadas pelos medos estabelecidos para até nossos familiares, mesmo inconscientemente, não agindo inconscientemente? A maioria de nós temos medo de prosseguir, medo de termos sucesso na vida. O medo não só de sermos perseguidos, mas o medo de ter sucesso, de se dar bem na vida. Por quê? Porque muitas crenças limitantes, discursos limitantes, que nos deixaram amarrados, atados a essas crenças, como que profetizando um destino pré-estabelecido de alguém fracassado. E assim, nós, a partir dessa sentença, ou sentenças outras, nós pré-estabelecemos e temos medo de vir à tona o ser crístico que existe dentro de nós, o ser divino que todos nós guardamos dentro de si. E temos medo de aprofundar isso em nós, porque medo da responsabilidade do evoluir. Porque quanto nós mais evoluímos, mais conhecimentos nós temos da vida, mais nós crescemos, mais nós estamos perto do Pai. E isso, o espetáculo divino, nos causa medo. Medo do existir, do progredir, do ter sucesso. E nos emperra de sermos felizes. Medo, portanto, os mais diversos. E a agorafobia e a incerteza do nosso valor pessoal, Hamed, no livro As Dores da Alma, vai colocar isso. Ou seja, nós temos medo de estarmos em público. Ágora quer dizer agorafobia, né, que significa medo da praça. Medo, ágaro, praça, e pavor de fazer o que quer que seja em público. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar em público. Quem aqui tem medo de falar em público? Queria estar aqui no meu lugar, então, falando, né? Então, não é assim, a gente exercita. Sabe por quê? Porque a gente tem medo da cobrança. A gente tem medo das avaliações do outro. E se eu não disser exatamente aquilo que as pessoas estão querendo ouvir? Né? E se eu, né, não for classificada como uma pessoa que não elaborou, né, uma boa palestra? Eu fico em função do outro, mas eu não deixo fluir aquilo que realmente existe dentro de si. Então,
O fóbico, a fobia, é esse medo superlativo, esse medo desmedido que é transferido a pessoas, lugares, objetos, situações. E o fóbico social, ele vai recear ser julgado e avaliado pelos outros. Então, por isso, ele se isola, ele não quer o contato com o social. A gente tem medo, quem não tem medo da violência, e Joana de Ângeles vai colocar dentre os diversos medos o medo da violência. E quanto mais nós temos medo, parece que nós mais atraímos, não é, assaltos para as nossas vidas. Prestem atenção, as pessoas que são assaltadas, geralmente elas são assaltadas mais de uma vez, porque elas ficam tão com medo que aquela situação se repete várias vezes, né? Então, o medo de adoecer, que tem medo de epidemias, né? Pessoas hipocondríacas ficam o tempo todo, né, pensando em possíveis doenças que ela venha a ter. E se eu desenvolver tal doença? E fica já com medo e desenvolve mesmo aquelas doenças que temeram algum dia. Assim como o medo de ser abandonado. Nós temos medo de sermos abandonados. O caso, por exemplo, né, contado também por Elizabeth Kubler-Ross. Aliás, o medo de perder o afeto também, porque na verdade a gente é medo de ser abandonado, é medo de também perder o afeto. E ela vai nos contar um caso interessante de uma mulher bem casada, gostava do marido, mas descobriu que o quê? Que ele estava com câncer. E ao descobrir, ao ser diagnosticado que o esposo já, né, quando ela soube que o esposo estava com câncer, ela então desenvolve um medo tremendo de perdê-lo. O medo foi tão grande que ela tomou a decisão de pedir o divórcio, de se separar antes que ele morresse. Porque já pré-estabeleceu que, sendo um câncer, não teria chance de vida, de sobrevivência, e ela então resolveu se fechar, quer dizer, abandonar o outro no momento em que mais precisava, mesmo gostando. É uma coisa assim meio louca, não é? Mas o ser humano às vezes faz isso. E aí ele até consegue se tratar, fica bom do câncer. Ela já tinha tomado a decisão, né, de se separar. Então, esse medo de perda de afeto profundo, né, esse medo, enfim, de não suportar a dor do abandono, faz com que as pessoas muitas vezes se isolem. Como, por exemplo, nós temos medo da solidão. Medo, esse é outro medo da solidão. E aí, nos lembramos também de um outro caso em que esse vivenciado por um amigo nosso, em que ele se relacionava com várias mulheres ao mesmo tempo, sem gostar. Se relacionava com uma, com outra, porque não queria estar sozinho. Não queria praticar um momento de solitude necessária para então viver a si mesmo. Tinha medo de ficar com ele mesmo. Medo do autoencontro. Medo de saber quem era ele, inclusive, para, uma vez sabendo quem era, não estar na ciranda de troca-troca, de relacionamentos e relacionamentos e se prejudicando e sofrendo. Porque quanto mais se relacionava com um e com o outro, mais então se sentia sozinho, porque não era uma relação aprofundada. Era uma relação dessas de hoje descartável, em que se usa, em que se coloca o outro como objeto. E ele tinha então esse medo da solidão, de modo que não conseguia ficar sozinho. E aí, o medo também
de envelhecer. Claro que o medo, esse anterior do solidão, está associado também, né? Esse medo que vem depois do envelhecer e depois chegar ao que a gente vai colocar, o medo da morte. Então, o medo de envelhecer. A nossa sociedade pré-estabelece um modelo de beleza, como a gente trata o idoso, e aí a gente tem medo do envelhecer, que por sua vez, esse medo de sermos desvelados, de perdermos o estágio, de dependermos do outro, de perdermos nossas forças físicas e estarmos condicionados a sermos cuidados por outrem. O medo persegue algumas pessoas. E tinha um professor na universidade que ele sempre dizia, porque ele era muito independente, né? E circulava muito e era super independente. Então ele pensava, eu não quero nem chegar a 70, 60 anos. Não quero nem chegar a isso, porque ele já se considerava o quê? Ia se considerar um idoso. E aí, depender dos outros, né? Por orgulho, claro, ele dizia, não, depender dos outros eu não quero não, eu quero morrer antes, mesmo porque a gente morre e não vai mesmo, se acaba, não é? Se acaba tudo. Eu não sei nem como é que você, que estuda Soci, acredita que existe imortalidade, existe o outro lado. Você que se comunica com os espíritos, então eles zombavam. É isso, quer dizer, como é que nós lidamos com a velhice? A ideia de que estar velho é depender do outro, é ter doenças e, consequentemente, chegar a uma fase próxima à morte. E aí vem também, que é o medo maior, o medo da morte, que apavora a todos, né, que estão. Mesmo sabendo da sobrevivência da alma, mesmo sabendo que nós vamos continuar, que é uma continuidade, há espíritos que têm medo da morte. Por quê? E aí, isso diz respeito a heranças, né, de religiões castradoras, de imagens mitológicas, né, de instinto, do nosso próprio instinto de conservação, a ignorância da realidade espiritual. Porque quando nós sabemos como somos, aqui nós choramos um ente querido que se vai, mas do outro lado ele é recebido em festas por familiares que estão lá do outro lado. Estão sendo recebidos em festa para traçar novos planos, porque a evolução prossegue. Aliás, não existe morte, só existe vida. Nós apenas transportamos de um plano para outro. É difícil essa aceitação, porque desde criança já nos colocaram a ideia de céu e inferno, e que uns iam para o céu e os outros para o inferno eterno. E essa ideia nos apavora. E agora, então, a gente coloca, eu vou para o umbral, né? Que é uma espécie, o substituto do inferno. Então, essa ideia nos apavora, mas nós não sabemos, quer dizer, quando nós estamos ligados ao Pai, nós fazemos aquilo que nós, né, programamos para a existência. Quando nós cumprimos o nosso dever, nós estamos em paz com a nossa consciência. Aí diz que o espírita, né, não tem medo, ele tem vergonha por saber que existe a outra dimensão, outras dimensões, e tem medo. Mas, veja bem, nós podemos e somos abraçados pelos amigos espirituais, mesmo diante dos nossos desacertos, porque eles sabem que nós não somos perfeitos. Eles sabem que nós cometemos equívocos como qualquer ser humano. E eles nos abraçam. Qual é um amigo aqui que despreza o outro? Então, quando chega no plano espiritual, existem os nossos amigos, os familiares que vêm
Apenas quando nós elevamos, fazemos uma prece, somos atendidos, somos acolhidos no plano espiritual pelos entes queridos, pelos nossos familiares. Então, esse é o medo que todos nós temos, mas exatamente por nós desconhecermos também esse lado espiritual. E quando a gente tem o conhecimento desse lado espiritual, que a gente prossegue, que nós continuamos com os nossos projetos, o que muitas vezes nós não concluímos aqui, agora nessa existência, numa próxima nós concluiremos. E saber disso nos conforta, porque a ideia de perda, a ideia de desvinculação com os nossos entes queridos, nos faz temer muito a morte. O que deve nos levar, ao contrário, à ideia de que um dia nos reencontraremos do outro lado, todos em reunião, com os amigos espirituais para um novo projeto reencarnatório, se assim for necessário. Então, vamos, nesse sentido, trabalhar o medo em nós, porque a vida encerra muito mais possibilidade do que as que permitimos experimentar. E dependendo do modo como nós agimos em relação ao medo, as possibilidades da vida, elas se ampliam. A descoberta de um mundo novo, de um ressignificar para o percurso do nosso existir, depende de nós e deve ser explorado dentro de nós. Medo de sermos vistos como somos é também um dos medos. Por isso que a gente usa máscaras. Quando a gente está envolvido emocionalmente com a pessoa, a gente tem medo e esconde, não se mostra como é. E é no convívio diário com o casamento que a gente vai descobrindo quem é a pessoa e às vezes a gente tem medo que o outro descubra quem verdadeiramente somos. E nos resguardamos e nos fechamos em uma redoma intimamente para sentirmos-nos emocionalmente seguros. Porque parece que a gente só vai se sentir seguro quando a gente, então, veste aquela máscara. A gente não se mostra exatamente como é para o outro. E não nos livramos do nosso lado, que é recusado simplesmente porque fechamos os olhos para ele. Ele vai existir dentro de nós. É preciso que a gente identifique e ressignifique aquilo que existe dentro de nós para o ser crístico que existe em cada um. Portanto, não hajamos como o avestruz. O avestruz, embora seja uma das maiores aves, o que é que o avestruz faz? Ele se esconde a cabeça quando acuado e amedrontado. E é assim que a gente faz. A gente amedrontado, acuado, a gente se esconde. E não adianta se esconder, porque aquele traço que existe em nós está lá, nós sabemos que existe, e precisa ser trabalhado, porque nós amamos o outro como ele é. Às vezes a gente gostaria que o outro fosse aquilo que nós projetamos, mas ele não é. E aí, esse medo de si mesmo, que é também um outro medo que Hamed vai colocar, como sendo o desafio de desvendar a nossa geografia interna. Nós temos que percorrer, saber direitinho como essa geografia interna, nosso padrão de carências, de medos, base para a nossa autoconfiança. Por isso mesmo, nós temos medo de amar ao outro, porque nós não amamos a nós mesmos. Por isso que os relacionamentos muitas vezes se esfacelam, porque nós não amamos a nós mesmos, nós esperamos ser amados a partir da projeção que nós fazemos no outro. E é assim que nós seguimos, temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte de males que nos alcançam no dia a dia.
e não sermos covardes como Pedro, que apenas identificou que podia e não foi adiante. Então, indivíduos covardes, medrosos, que se fecham, que fogem em opinar ou não querer desagradar o outro, às vezes a gente nem faz ou nem dá a nossa opinião porque a gente tem medo do outro. Mas a gente tem que saber o modo como nós vamos expressar nossas opiniões. E se elas são legítimas, se elas são justas, elas devem ser ditas. Elas devem ser expressas. Então, não tem coragem, quando a gente não tem coragem para enfrentar as críticas do outro, né? Então, a gente não tem que colocar, como lá está no Evangelho segundo o Espiritismo, não devemos pôr a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, a nossa potencialidade, a nossa luz tem que vir à tona. Então, encontramos a verdadeira liberdade quando ousamos fazer as coisas que mais tememos. Veja que quando nós mais tememos de algo e que nós ousamos fazer e nós realizamos, a gente se sente liberto. Libertos para ressignificar, para um outro percurso na nossa existência. E aí a gente vai colocar aqui uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos quando disse: o homem pode sempre, pelo seu esforço, vencer as más tendências? E os espíritos respondem: sim, e com pequenos esforços, mas falta-lhe a vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços? Então, exatamente, porque o que nos paralisa? A falta de vontade, que é impedida pelo medo, né? Também. Então, a terapia para identificar, né, as causas geradoras do medo, quais são? Apontadas por Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, da série psicológica. Ela vai nos colocar, primeiro, o autodescobrimento, a renovação pessoal pelo otimismo, sermos mais otimistas diante de nós mesmos, diante da vida, o cultivo da nossa autoestima, o que não quer dizer não é nos acharmos melhores do que o outro, mas sim conseguir identificar as nossas potencialidades e aí desenvolver a nossa autoestima, o hábito de ideações elevadas, a fé no futuro e na justiça divina. Portanto, essas são algumas diretrizes colocadas por Joana de Ângeles para que todos nós possamos identificar as causas que são geradoras, na verdade, a terapia para o medo em nossas vidas. E assim nos lembramos de Jesus e a coragem. Jesus foi corajoso. Ele jamais deixou de agir com coragem em nenhum momento, porque ele estava em sintonia com o Pai. E fez-se a voz dos humildes, dos oprimidos, das mulheres, das crianças, dos desvalidos. E aí apoiou, inclusive, a mulher em erro, a adúltera. Isso não quer dizer que ele foi conivente, mas ele conhecia a história daquela mulher em detalhes. Aliás, tem na Netflix uma série com a vida de Maria de Magdala, né, que, na verdade, o povo às vezes confunde com a mulher adúltera, né, mas que também ela, né, é classificada como sendo adúltera, e que nessa série Maria de Magdala é também, né, perseguida pelo esposo como sendo adúltera, porque fugiu de casa, porque ele batia nela. E naquela época a mulher tinha que suportar os desmandos, a violência, e não podia tomar a posição de se separar, porque ela era então apedrejada, era considerada então uma prostituta, ela se prostituía. Então Jesus sabia no íntimo, quer dizer, sabia da história da mulher adúltera. E ele não a julgou. E ele, sabendo, não a apedrejou. Pelo contrário, fez a multidão
e foi corajoso para enfrentar o povo daquela época. Então, usou da palavra contundente e viril diante de perversos, bajuladores, não negociou favores, né, nem submeteu às conveniências daquela época. A transcendência, portanto, do medo, qual é? Para que a gente possa transcender o medo, é a prática do amor. Do amor que faz com que sintamos a presença de Jesus, que Ele nos traz essa coragem para prosseguir e lidar com os nossos próprios medos. O medo e lidar com o nosso maior inimigo, que é, na verdade, está dentro de nós mesmos. Então, tudo que você quer está do outro lado do medo. Essa é uma frase do Osho, que aqui nós trazemos, e um amigo nos enviou essa frase hoje, e nós, né, pensamos, quer dizer, não há coincidências, não é assim, não há coincidências. Foi exatamente essa frase: tudo que você quer está do outro lado do medo. Reflitamos sobre essa frase. Tudo que nós queremos, tudo, está do outro lado do medo. Pensemos nisso, que é o que nos emperra. E aí, para terminar nossa reflexão, vamos ler um texto que nós escrevemos sobre o tema, o medo. E nós refletíamos sobre esse tema e veio-nos à mente a intuição de escrevermos estas palavras, que pedimos um pouco mais de paciência para que vocês possam ouvi-las. Paralisei o olhar detido no ido e passei tanto tempo perdido. Sem qualquer ação, não me atrevi e vi apenas o meu próprio degredo. Do medo que sem arremedo arriei e escorreguei no gueto do meu eu. Isolado do lado de cá, sem controlar o olhar, sofri o delírio do martírio das almas sem par. E no pesar do azar que acreditei, ditei e deitei meu peito no leito do horror. E no estertor da dor, senti-me um desertor, ó quanta insensatez. Procurei o rei solar, encontrei arrimo e senti ânimo para enfrentar a sanha tão medonha. E não mais estranho a montanha do meu tamanho. O fardo leve eleva o meu olhar ao arco-íris do meu caminho. E possamos vislumbrar o arco-íris do caminho de cada um de nós, ao lado de Jesus, sem medo, porque Ele está a esperar de braços abertos, quer seja aqui ou além, em outras dimensões. Nos espera de braços abertos, abramos os nossos braços. Que Ele nos ampare. Que assim seja.